Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e eu estou falando diretamente da quarentena para combater o coronavírus. E bom, eu espero que quando vocês vejam esse vídeo vai sair em abril só e espero que esteja tudo bem ou tenha melhorado, né? Vamos aí torcer e fazer a nossa parte para que esse vírus continue não se espalhando. E vamos lá, então, como vocês podem ver no título do vídeo, hoje a nossa conversa vai ser sobre O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Gente, é engraçado porque quando esse livro saiu, eu trabalhava na Livraria Cultura e eles fizeram uma divulgação muito grande. E eles deram esse livro para todo mundo da loja, para vocês terem uma ideia. Então eles estavam apostando muito alto nesse livro. E eu comecei a ler, eu li o primeiro conto, tinha achado muito bom e eu não sei por que diabos eu não continuei a ler. Não lembro. Deixei de lado e acabei deixando passar o hype também. E aproveitei essa quarentena para ler, porque eu também estou tentando ler mais autores brasileiros. Nessa quarentena eu quero ler vários autores brasileiros para trazer mais conteúdo bacana aqui pro canal. Mas enfim, vamos conversar sobre o Sol na Cabeça. Bom, o Sol na Cabeça é uma coletânea de contos e todos os contos que a gente vai acompanhar aqui se passam na periferia do Rio de Janeiro. E o fato de eles se passarem na periferia fez com que o Giovanni Martins fizesse um grande burburinho aí no meio literário, porque a visão que a gente tem na literatura sobre o Rio de Janeiro é uma coisa muito país tropical, muito cidade maravilhosa, muito livro do Chico Buarque. Não que o livro do Chico Buarque seja ruim, mas uma romantização da cidade. E na maioria dos livros nos é mostrado a parte bonita, aquela coisa tropical, as praias e tudo mais. Sendo que aqui no Sol na Cabeça, o Giovanni Martins, além de mostrar a beleza, ele vai mostrar também a parte que é renegada, tanto na literatura quanto nas novelas, nos filmes, por exemplo. São poucos os filmes que mostram a realidade verdadeira da periferia do Rio de Janeiro. E o Sol na Cabeça ele vem então com esse intuito de mostrar a realidade dos jovens que moram aí nessas comunidades, que moram, enfim, em morros ou que moram nos subúrbios da Zona Oeste e até mesmo da Zona Norte do Rio de Janeiro. E é o seguinte, é que nesses contos o Giovanni Martins ele vai então perpassar por diversos temas e diversas visões sobre o Rio de Janeiro, porque o primeiro conto então a gente vai acompanhar a jornada de um rapaz saindo ali da Zona Oeste, tentando ir para a praia e na praia, enfim, lidando com a diferença social, por exemplo, e com o racismo também. Racismo é muito presente aqui nesse livro. A forma como a polícia militar carioca age com a população mais pobre, principalmente a população negra, aqui no Rio de Janeiro, e isso está bem presente aqui, que é uma coisa muito importante, que é também como se fosse um grito de socorro também, escrito por uma pessoa que viveu essa realidade. Muito interessante a forma como o Giovanni Martins coloca a questão da violência policial e de toda a hipocrisia também estamental do Rio de Janeiro aqui nesse livro, em diversas situações ali que a gente vê como aqui no Rio de Janeiro as coisas são bem complicadas e tensas para quem mora nas comunidades e para quem mora até mesmo nos subúrbios. E é impressionante porque à medida em que a gente vai lendo os contos, o Giovanni Martins vai trazendo diversos temas muito interessantes e muito importantes que não são tão trabalhados na literatura. Pelo menos eu não tive muito contato com isso, né? A forma como as pessoas que moram então nessas grandes comunidades cariocas é muito interessante, a forma como ele vai humanizando essas pessoas e vai mostrando também a história de vida por trás de diversas pessoas que muitas vezes são desumanizadas. Então a gente aqui tem um retrato muito interessante, um retrato muito diferente sobre o Rio de Janeiro. E assim, o livro é muito bem escrito, tá, gente? O livro tem uma carga de oralidade na escrita do Rio de Janeiro. Alguns contos mais, outros menos, mas também tudo depende muito também da visão em que o Giovanni quer tratar, sobre o tema que ele quer tratar, porque aqui a gente passeia realmente muito sobre a questão do uso de drogas, sobre a questão da intolerância religiosa mesmo. Aqui tem um conto muito bonito que é meio que na visão de algumas crianças ali, delas lidando com uma mãe de santo, o que é muito bonito. Esse conto foi um dos contos mais bonitos desse livro aqui. E assim, o livro todo, ele tem um ritmo muito conectado. Os contos têm uma conexão entre si no sentido de não ter uma diferença brusca, sabe? Porque às vezes tem muitos livros de contos que alguns contos não fazem muito sentido. Tipo assim, você fica pensando assim, qual foi a lógica do autor ter colocado esse conto, sendo que não tem nenhuma ligação com os outros contos do livro? Mas aqui no Só na Cabeça, a gente tem, enfim, uma ligação ali de temas e de realidades muito interessante, gente. E assim, acho que o primeiro conto desse livro, confesso, ele pega o leitor
por conta da linguagem, porque tem muita questão da linguagem oral. Lembrou um pouco, não vou dizer assim, não vou dizer que lembra, mas é muito semelhante ao que o Paulo Scott faz no Marrom e Amarelo, que é trazer a carga de oralidade pra escrita, que eu admiro muito autores que conseguem fazer isso, porque, gente, não é fácil. Não é fácil mesmo. Porque quando você vai escrever uma história, eu imagino, você tem que adequar essa história ali à linguagem que você vai estar utilizando e tudo mais. Então, assim, é bem interessante. Essa questão da linguagem oral não está tão presente em todos os contos. Tem alguns contos em que ela está muito presente, tem alguns contos que ela está mejando e tem alguns contos que ela não está. E é assim, gente, é um livro que traz uma visão muito diferente do Rio de Janeiro. Eu recomendo pra caramba, é um livro super curto, ele tem 120 páginas, então ele não tem desculpa pra ler. Muito interessante mesmo, assim, eu acho que ele custa R$ 34,90 o preço cheio dele, mas eu acho que na Amazon você encontra mais barato. Mas enfim, gente, fica aqui a dica, é um livro bem interessante pra conhecer a realidade mesmo do Rio de Janeiro, a realidade é que não é mostrada na maioria das vezes, e também um retrato de pessoas que muitas vezes são esquecidas perante a sociedade, pessoas que são marginalizadas. Enfim, muito interessante, gente, muito interessante. Fica aqui a dica, tá? Leiam super curto, contos muito, muito bacanas. E é isso, gente. Fica aí a dica. Vamos torcer para que as coisas melhorem, né? Espero que quando esse vídeo saia, as coisas já estejam melhor. Fica aqui a dica do Sol na Cabeça da Giovanni Martins. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.